É, Hoje nós vamos entrevistar a Milena Pereira de Lima. Ela é uma graça, como vocês estão vendo, ela é uma simpatia. Agradeço a tua presença se você está vindo aqui. Ela é a nossa concierge do Hospital Oswaldo Cruz. Ela que dá toda aquela delicadeza que a gente precisa quando tem alguma dificuldade dentro do hospital. E ela é a pessoa certa para isso, né, Milena? Então, bem-vinda, viu? Obrigado. Te roubei lá do hospital, daqui a pouco vou ter que te devolver rápido, senão vão dar uma bronca na gente. E o que você tem para falar, Milena, sobre você antes da gente começar a entrevista? Bom, primeiramente eu agradeço muito o convite, né? É um prazer estar aqui, poder falar de uma situação que realmente é uma situação chata, uma situação que ninguém pensa e imagina até acontecer, mas que é importante, né, para a informação. E, bom, eu trabalho como concierge há muitos anos, né? Na área de hospitalidade, é uma área que eu amo trabalhar com pessoas, com cuidado, principalmente com pacientes, então, são pessoas que precisam ainda mais do nosso cuidado, né? Então, essa sou eu. Perfeita. Vamos lá, vamos começar a esquentar aqui. A paciente faleceu. O que eu tenho que fazer? Que é a primeira iniciativa que eu tenho que fazer? Te procuro? Bom, o primeiro passo, na verdade, a enfermagem vai dar início aos primeiros cuidados. Então, a enfermagem que vai acionar o familiar, né, informar o óbito. Quando o familiar chegar até o hospital, a enfermagem mesmo vai direcionar o familiar até o setor responsável que dará essas informações. Então, no nosso caso, é o setor de hospitalidade e o setor de internação. Nós trabalhamos juntos com esse cuidado ao familiar, né? E quando o familiar nos procura, a enfermagem já direciona, leva ele até nós, ou nós iremos até o quarto, dependendo da situação do familiar, e aí daremos início a todas as instruções, as informações. E aí, assim, eu preciso levar, vamos supor, eu sou um familiar e eu preciso levar algum documento que é importante, tá lá para vai, volta, tem que levar roupa, tem que levar documento. O que esse familiar tem que levar numa situação dessas? Sim, é importante estar portando o documento com foto original do falecido. Um RG, por Um exemplo, serve. RG é o Carteira de suficiente. motorista, essas Pode ser coisas. também habilitação, é o suficiente, E tá? já leva uma roupa, por exemplo. Isso, a enfermagem também vai orientar que precisa trazer essa roupa, a enfermagem mesmo vai vestir o falecido com a roupa e vai preparar aquele corpo com a roupa que a família trouxer. Perfeito. E quem que faz esse preparo do corpo? É no local que é o velório ou é no próprio hospital? Porque a enfermagem é o que você falou, vai trocá-los. Mas aí tem aquela história de maquiagem, né? Tem até filmes, né, que se mostram pessoas que vivem disso, né? Existe toda uma mística em volta disso, mas é importante a gente falar, né? Quem que cuida disso? É a enfermagem do hospital ou é no velório? A enfermagem ela vai fazer só os preparativos de acordo com o serviço deles mesmo da Vai enfermagem. tirar catéter, vai tirar tudo, Tamponamento, tamponamento, essas isso, coisas. somente esses serviços. Tá. E vai vestir o Tá. falecido com a roupa. Hum. Depois ele vai ser encaminhado para um local, dependendo de cada instituição, para aguardar a retirada daquele corpo. E a família que deverá contratar algum serviço adicional, como maquiagem, embalsamamento, quando necessário, né, se for para outras cidades, aí precisa embalsamar para poder manter aquele corpo mais tempo. E, Até viagens aéreas, né? Porque tem que colocar num sistema de isso, refrigeração e tudo isso. mais, né? Então tem todo um preparo que aí isso cabe à família fazer a contratação em algum serviço funerário municipal. Mas vocês dão essa orientação e quem dá isso é a prefeitura local. Isso, Ah, muito bem. Então é ela que vai entrar em contato com a outra prefeitura e faz todo o trâmite, né? isso mesmo. Tá. Existe uma diferença, por exemplo, de óbito é morte, né? Hospitalar do paciente internado, pronto-socorro, domiciliar ou trauma. Por exemplo, nós temos um caso agora recente do Gugu, sofreu um acidente, traumatismo de crânio e falecimento. Uhum. Então, a pergunta é, existe alguma diferença, então? Porque são situações, crimes são situações ou não de trauma, são situações de doença. Existe alguma diferença que você orienta para essa turma? Sim, existe. No caso do paciente internado, ele já tem um acompanhamento médico, né? Então, quando ocorre o óbito, o médico do paciente que vai É poder mais fácil. atestar é muito mais fácil. O médico vai atestar aquele óbito, vai colocar a causa do óbito e vai preencher a declaração, assinar. Nós fazemos preenchimento também dos dados cadastrais do paciente, né? Nome do pai, da mãe. Algumas informações nós pedimos para o familiar e o médico assina colocando a causa do óbito. Com esse documento em mãos, que é a declaração de óbito, nós orientamos o familiar a procurar um serviço funerário municipal.
onde ele dará entrada no processo, se for de sepultamento, de cremação, contratar algum serviço que for necessário, tudo no serviço municipal da Na prefeitura. cidade de São Paulo, qualquer lugar serve, você dá vários pontos. Por Vários exemplo, aqui na região da pontos. Paulista, nós temos algumas áreas clássicas, mas se eu quiser fazer na Zona Norte e Zona Oeste, não tem problema nenhum de São Paulo. Não tem problema. Nós, inclusive, entregamos para o familiar no momento um folheto com esses endereços onde ele pode escolher. Indicamos os mais próximos do hospital também, se for de facilidade para ele. Perfeito. E ele pode escolher e ir até o local. O trauma já é mais complicado, né? Porque você vai ter que passar por uma certificação, por exemplo, de um IML para afastar algum tipo de crime ou alguma situação mais traumática, né? Então aí é encaminhado para o IML, teoricamente não passaria por você. E se for no PS, no pronto-socorro do hospital, por exemplo? O doente chegou, estava vivo, sofreu um acidente ou foi assaltado, levou um tiro, aconteceu uma tragédia, infelizmente faz parte do nosso cotidiano, vamos ver se isso vai mudar um dia. E aí essa rotina também vai para o IML, não passa, teoricamente, até o infarto, né? De repente a pessoa vai, tem menos de 6 horas de internação, essa pessoa tem que ir para o IML obrigatoriamente, não vai passar por você, teoricamente. Você vai orientar para ir para o IML. Na verdade, a gente só dá essas orientações e, num caso de pronto-socorro, precisa ir para a investigação, né? Precisa fazer essa investigação, o Instituto Médico Legal vai investigar a causa da morte para poder dar uma segurança para a família do que realmente foi a causa do óbito. Aí o preparo do corpo é lá no IML e depois aquilo tudo que nós falamos. Então foge da alçada do hospital. Isso. Morreu em casa. E aí o que eu faço? Chamo o bombeiro? No caso de óbito domiciliar... Ligaram para você, falou, olha, Milena, te conheço já tal, você é uma graça, você sempre me ajudou. O que eu faço? Faleceu minha avó aqui, 90 anos, tal, teve um infarto e morreu, está em casa. O que eu faço? O que você orienta ela? Primeiro passo, se essa pessoa tiver já um acompanhamento de algum médico da família, é acionar esse médico para que ele possa ir até o local atestar. Um só serve, não precisa ser 2. Um só já é o suficiente. Um só é o suficiente. Se essa pessoa não tiver o acompanhamento de um médico, é necessário chamar o SAMU e logo em seguida ir até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência comunicando esse óbito. O distrito irá enviar uma perícia até o local para verificar se a morte ocorreu de morte natural ou de repente uma morte violenta, se tem alguma suspeita, né? Não necessariamente um crime ou trauma também. Então aí precisa ser investigado. E aí eles vão encaminhar para o órgão correto, né? Geralmente de forma natural. É o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Em São Paulo, né? São Que é na Paulo, prefeitura. Isso perfeito. mesmo. E quando é uma morte aparente, violenta, de investigação, aí precisa ir para o IML. E aí vai ser acionado o órgão que for da competência do caso. Perfeito, muito bem explicado. De repente eu resolvo fazer uma cremação. Só um serve? Não, tem que ser 2 médicos. No hospital é mais fácil, em casa não dá para fazer isso, só se 2 médicos assinarem, já que já conhece, por exemplo, um idoso, alguma coisa assim, dá para fazer, com exceção de trauma. Então, são 2 médicos assinando, isso é importante a gente comentar também, né? Se o paciente for atendido em outra cidade, tá? Quando eu falo paciente, o paciente que faleceu. E aí, de repente, ele morre. E eu tenho que transferi-lo, por exemplo, você faz o velório numa cidade, e aí eles vão ligar para a Milena e falar assim, Milena, eu quero trazer para São Paulo. É lá do interior e eu quero vir para cá. Muda alguma coisa? Como é que você vai orientar essa família? Por exemplo, um paciente operou aqui em São Paulo, depois teve uma complicaçãozinha, faleceu lá, mas as pessoas querem que ela seja velada aqui e enterrada aqui. Como é que funciona isso? Nesse caso, a família é orientada a contratar um serviço de translado. Então, pode ser feito em outra cidade, só precisa contratar mesmo esse serviço para que seja feita a transferência do porque antigamente, viu, Milena, não sei, assim, eu me lembro que a pessoa falecia e tinha toda uma área de zoneamento e era uma coisa muito complicada. Então, se eu quisesse levar para outro lugar, eu tinha que fazer o velório na cidade para poder fazer o sepultamento. Era um negócio muito complexo. Isso ficou mais suave, né? Se eu quiser fazer o velório num lugar e ir para outro lugar, teoricamente não tem mais esse tipo de problema. Não, até porque o registro hoje ele pode ser feito na cidade onde reside o falecido. Então, isso mudou recentemente, mas hoje a pessoa não precisa mais exatamente registrar o óbito num cartório do local do falecimento. Porque antigamente era assim, falecia, você tinha que levar para lá
para fazer o Exatamente. velório lá e enterrar lá. Era um absurdo isso, né? É. Era mais gastos para coitada da viúva ou do viúvo, para os familiares, e não é um momento que você tem que ficar preocupado com isso, né? Era um Mais absurdo, né? transtorno. Era um absurdo. Bom, que bom, você está trazendo uma boa notícia, né? Bom, você deu a boa notícia agora. Eu quero saber que todo mundo fala, né? São caras as taxas de sepultamento? Por exemplo, cremação e velório, é muito salgado? Isso daí, não? Olha, as taxas variam de Porque vão te acordo. perguntar isso lá, né? Sim, perguntam. Hum. Perguntam bastante, né? É de interesse de todas as famílias saber o que vai pagar. As taxas variam de acordo com o serviço escolhido pela família. Então, tem do mais simples até o mais diferenciado. Desde a urna até os ornamentos que vão ser usados, véu para velório, quantas coroas de flores vão utilizar. Em média, para enterro, a partir de R$ 800, em média, tá? O mais simples. E aí tem até R$ 20.000 para cima, que aí dependendo do que a família escolher mesmo. Existe uma tabela no site da prefeitura, já com esses valores. Então, é claro que a gente não pensa nisso, né? Mas é importante saber que existe sim esse local onde a gente possa ter uma ideia dos valores. Por quê? Vou te falar, porque lógico, eu já passei por isso até como, né, usuário. Você chega lá, né, você vai lá resolver e fala assim, olha, tem o caixão X, Y, Z, tem o caixão com ar-condicionado, música e massageador. A pessoa não precisa disso. Mas você é obrigado, porque ele fala, não, olha, todo mundo vai olhar, fica uma coisa feia. Mas não faz a menor diferença, né? Então, é legal você estar me falando isso porque existe um site com tabela. Porque muitas vezes chega lá você acaba sendo extorquido numa situação. Qual que é o site? Você lembra de cabeça? É o site da prefeitura. Você entra na prefeitura... Isso, no próprio site da prefeitura existe a opção de óbito, o que fazer, e existe a opção de tabela de preços. Olha que bacana, hein? Você viu isso aí? Que bacana? Tá? Ó. Seguro de assistência funeral. Morreu alguém no hospital, morreu em casa, tal. Milena, que documento eu preciso levar para ter essa assistência funeral? Tem algum documento especial que é feito? Além do atestado de óbito, RG, essas coisinhas simples, tem mais alguma coisa que precisa? Precisa da declaração de óbito que vai ser fornecida no hospital, RG e CPF da pessoa, do declarante, né, a pessoa que está contratando, e geralmente eles perguntam peso e altura, que é para eles já terem uma noção também do tipo de urna. Essas informações eles sempre perguntam antes de ir até o local. Depois eles mandam a gente até o local e aí eles orientam a família. Perfeito. E se for seguro de vida, é para acrescentar, além disso tudo, o relatório médico dizendo a causa de óbito e tudo mais. Isso mesmo. Tá. Milena, alguém foi lá? Vamos lá, estou fazendo um monte de perguntas, estou chato hoje, né? Não, fica tranquilo. É que o assunto é... Chegou lá, alguém foi fazer doação de órgãos. Então, ó, vou doar o órgão. Google é outro, vamos falar dele, porque tá uma coisa do momento, mas assim, vai lá fazer doação de órgãos. Milena, o que eu faço? Não tenho a menor ideia. Então, vou lá, alguém vai dar atestado é só depois, eu posso enterrar, posso fazer cremação logo em seguida. Como é que funciona isso? Então, o que você orienta uma pessoa que é doadora, ou familiar que tem uma pessoa que faleceu doadora de órgãos? Bom, hoje a família ela pode, né, manifestar essa vontade da doação de órgãos. Não necessariamente a pessoa precisa ter deixado isso escrito em algum lugar ou registrado em algum lugar. Então a família ela pode consentir com a doação de órgãos. Mesmo ele o falecido, a família pode autorizar. Mesmo ele não tendo deixado. Antigamente também era diferente, hoje a família já pode consentir, mesmo se não tenha nada em algum documento, por exemplo. E aí só precisa manifestar essa vontade da família para a enfermagem no momento, né, que a pessoa chegar no hospital, e a enfermagem já vai tomar as providências. Depende muito de cada caso também, do tempo, né, que ocorreu o óbito. Então, por isso que é importante a gente informar sempre a família, né, dessa vontade, porque às vezes a gente não deixou em lugar nenhum, a família precisa saber. E é muito importante, né, a doação de órgãos. Às vezes, até pela família não saber essa informação, a gente acaba perdendo algum tipo de doação que pode salvar outras vidas. Que bacana. E o trâmite normal primeiro é feita a doação, aí depois o corpo é liberado e aí trâmite normal. E aí é o trâmite normal. O próprio transplantador, os médicos vão preencher o atestado, né? Que normalmente é assim que funciona. Isso. Né? E aí, se for para cremação, ok. Se for para... Exatamente, não muda nada. Processo. E por outro lado, está fazendo um monte de benefício para um monte de gente, né? Bacana isso. E é importante também ressaltar que quem faz a doação de órgãos tem isenção de algumas taxas na contratação da homenagem. Ótimo. Muita gente não sabe disso, mas existe essa prefeitura isenção. E tudo.
Nos Estados Unidos é até comum, né? Porque é tão caro os enterros lá, a gente vê isso, tem gente que doa órgãos, doa corpo para pesquisa e tudo mais, até para depois que a gente fala, né? Que é para ensino e pesquisa, e a gente devolve o corpo e não se paga taxas nenhuma, porque é muito caro, né? Então, para fazer isso. Tá, bacana. Outra coisa interessante, eu trabalhei muitos anos em alguns hospitais, serviço de emergência, eu fui chefe de serviço de UTI e de trauma, e a gente se deparava, eu fui obrigado a me deparar com situações diferentes, né? Nós somos um país multicultural e multirreligioso. Então, de repente, tem uma cultura islâmica, uma cultura judaica, uma cultura evangélica, uma cultura espírita. Como é que a Milena enfrenta isso? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, talvez judaico, na época a gente trabalhava, e aí era comum o familiar não pode ver o falecido, né? Só o rabino. A cultura islâmica é outra, né? Então, o que você me fala? O que se orienta para essas religiões que têm um outro tipo de cuidado diferente da católica, da espírita e assim por diante? Bom, Qual que é a tua experiência? O que você já vivenciou? Ou alguma coisa que de repente você falou, puxa, eu podia ter tido um insight, feito alguma coisa diferente? Hoje a gente tem acesso já no sistema da religião daquele falecido. Então, quando nós somos informados do óbito, a própria enfermagem mesmo sempre pergunta já para a família qual que é a religião para confirmar com o que está escrito lá no sistema. Nós, quando sabemos, já verificamos a religião daquele falecido para tomar as devidas providências. Então, dependendo de cada religião, realmente tem rituais diferentes, a gente tem um manual de rituais de cada religião, onde a gente pode consultar, dependendo, né? Pode, isso pode, não pode. Rabino, realmente, no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei até assustada. Era um problema, né? Porque eu falei, gente, mas a gente respeita muito a religião de cada pessoa, isso é muito importante, né? Principalmente no momento desse. Então, é importante a gente saber, ou pelo menos ter acesso a essas informações nesse momento tão difícil. Aí a gente pode auxiliar com o que for necessário e fazer o que for possível para ajudar. Né? Bom, a tecnologia ajuda, né? Na minha época você tinha que aprender na galega, né? E perguntar para um monte de gente. Era difícil, viu? Você imagina, eu já passei uns apuros que vocês não têm ideia. Bom, eu acho que a gente já falou bastante coisa. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que esse tema foi bastante importante, né? Informativo. Você quer acrescentar alguma coisa para a gente? Olha, eu acho importante dizer que para esse acontecimento, que é um óbito, é uma coisa que, obviamente, a gente não espera, a gente não quer falar, é uma situação muito triste, é uma situação bem delicada. Então, é muito importante que a gente possa ter profissionais qualificados e preparados para lidar com isso, né? Não é fácil também, então a gente precisa estar bem para poder cuidar daquela família, porque não é só as informações que devem ser passadas, você precisa cuidar daquele familiar. Então, passar as informações de forma correta, orientar, ter certeza de que eles entenderam, porque é o momento que eles estão muito abalados, né, obviamente. Então, a gente precisa ter humanização na hora de atender, a gente precisa acolher como for possível, além do atendimento de excelência, além das informações corretas, para que seja um pouco menos doloroso esse momento que é tão difícil para a família. A gente precisa ter profissionais que gostem de pessoas e que se tenham essa humanização para poder cuidar desses familiares nesse momento tão difícil. Não, bacana, viu? Eu queria te agradecer, Milena, e até o Hospital Oswaldo Cruz de ter cedido para você poder dar essas informações tão importantes, mas eu vou reprisar duas coisas importantes que ela falou. Primeiro, eu tenho no site da Prefeitura preços. Imprimam e levem com vocês na mão. Evita problemas. A segunda coisa, que eu posso transportar o corpo para outro lugar, eu posso fazer velório num lugar e posso fazer sepultamento em outro, que antes era uma dificuldade grande. E terceiro, procurar sempre uma concierge dentro do hospital e, se tiver sorte, encontrar uma Milena. É isso? Isso. Então tá bom. Obrigado, viu, Milena, pela tua presença. Eu vou te roubar mais vezes pra gente conversar outras coisas aqui, que tem uns temas legais que eu queria te perguntar depois, tá bom? Fica à vontade. Obrigado. Obrigada.